de Jesus Cristo. Estamos dando início ao primeiro programa E Agora? Nossa missão é levar o consolo e os esclarecimentos da doutrina espírita até o seu coração. A você que nos assiste, obrigada pela sua companhia. Nós vamos juntos ter momentos de muita paz, muita alegria, de reflexão, de meditação. Essa é a nossa TV Nova Luz, iluminando o seu dia. O espírito Joana de Ângeles nos oferece as seguintes palavras na obra Vida Feliz, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Com certeza, não solucionarás todos os problemas do mundo. Não obstante, podes e deves contribuir para que isto aconteça. Se não impedes a guerra, tens recursos para evitar as discussões perturbadoras que te alcançam. Se não consegues alimentar a multidão esfaimada, possuis uma côdea de pão para oferecer a alguém. Se não dispões de saúde para brindar aos enfermos, logra socorrer um padecente. Se não solucionas os dramas humanos, concorre para acalmar uma pessoa. Se não tens meios para liderar grupos acelerando mudanças que se devem ocorrer no mundo, modifica-te interiormente, enobrecendo-te na ação do bem e da solidariedade. Nós temos muito a fazer, meus irmãos, mas, em realidade, as nossas atividades, elas estão definidas por Deus. E nós podemos sim, e temos poderes sobre as nossas expressões no mundo. Aquilo que falamos, as nossas opções, aquilo que as nossas mãos podem fazer, para onde nos levam os nossos pés. Por isso eu convido você agora a unir-se a nós em uma oração, num pedido à espiritualidade, num desejo de que as nossas expressões no mundo sejam sempre para os caminhos do bem. Senhor Jesus, Mestre de nossas almas, alma de nossa alma, somos muitos, nos unindo em mentes e corações, Senhor. Nós desejamos participar destas mudanças de amor que se operam na humanidade. Sabemos que o nosso planeta migra de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Ajuda-nos, Senhor Jesus, para que esta mudança se opere antes de mais nada, em nossos corações, em nossas mentes, que possamos selecionar os pensamentos a fim de agasalharmos aqueles que possam nos conduzir para o bem, rechaçando as ideias de perturbação. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos nos integrar a este planejamento da espiritualidade superior na Terra. Envolve-nos para que em nossas emoções nós possamos joeirar aquelas que não estão de acordo com o nosso projeto de alegria e paz, ativando em nós, nas nossas opções do dia a dia, a alegria de viver, a serenidade que brota da confiança e da fé em Deus. Seja conosco, Senhor Jesus, com toda a humanidade, agora e sempre. Um dia, todos iremos desencarnar. Passar da vida no mundo físico para a vida no mundo espiritual. E isto é o que nos ensina a doutrina espírita, a qual também revela que a vida espiritual é a verdadeira vida.
O período de tempo de que dispomos neste mundo merece a nossa atenção. Assim como nós podemos utilizar esse tempo para produzir e crescer enquanto espírito, nós podemos também criar situações prejudiciais aos outros e a nós mesmos. Vou morrer. E agora? Você já parou para pensar nisso? Como lidar com esse medo que nós temos da morte? Devemos nos preparar para esse momento ou deixar para pensar nisso depois? No programa de hoje, nós vamos conversar com o expositor espírita Gustavo Kaufmann. Seja bem-vindo, Gustavo, ao nosso programa. Estou muito feliz, viu? É um prazer estar aqui com você. Muito alegre de ter aqui você com a gente. Mas, Gustavo, a morte, só essa palavra, e agora, né? Todos nós vamos morrer, vai acontecer isso com todo mundo. Mas por que a gente tem tanto medo? A gente tem até medo de falar sobre isso, né? É um tabu que nós estamos quebrando, né? Começar com esse programa com essa questão. Olha, Armin, pessoalmente, eu sou muito agradecido por ser espírita. O espiritismo nos ensina, antes de mais nada, a existência de vida antes do berço e de vida após a pseudo-morte. Isso quebra tabus, como você colocou. Você se referiu a um trecho muito lindo de Joana de Ângeles, que me fez recordar também, num pequeno calendário que nos acompanha, calendário espírita que nos acompanha há muitos anos, onde Joana diz: teus mortos vivem. É uma frase curta, mas que contém um conteúdo de verdade, de certeza, que nos tranquiliza, nos amansa, nos consola, nos explica o porquê das diferenças, o porquê das dificuldades, os avanços que nós devemos cumprir nessa nossa tarefa. Eu, pessoalmente, gosto muito de um exemplo que uma vez chegou ao meu conhecimento, que é o da linha pontilhada. Cada pontinho dessa linha é uma vida. Se nós nos deixamos mergulhar nas dificuldades do momento, nas dores do momento, nas particularidades que somos obrigados a viver e conviver com elas no momento, nós perdemos a dimensão da eternidade. Na medida em que nós nos afastamos desse ponto e abarcamos aquele milhar, aquela centena de milhar de vidas que tivemos antes e que teremos depois, toda aquela problemática que nós estamos envolvidos, ela se torna do tamanho que deve ser. Ou seja, são etapas necessárias ao cumprimento do nosso desenvolvimento espiritual, do nosso caminho em direção à luz. Ou seja, a morte perde relevância, a morte perde toda aquela aura de pavor, de desconforto, que vem nos acompanhando através dos séculos e que mereceu uma mudança radical quando do cumprimento de parte de Jesus, ao nos trazer o Consolador prometido, não é? Que é a doutrina espírita. Pois é, os espíritos estão aí a nos falar que estão bem vivos, atuantes, trabalhando, estudando, progredindo, amando. Então a vida continua e essa é uma realidade que nós não podemos deixar de pensar todos os dias. Kardec mesmo nos diz que se nós sabemos que vamos para um lugar distante, para um país distante, a gente tenta saber como é que é a vida lá, ou como é que é o clima, o que nós precisaremos para podermos ter na nossa bagagem. Então é importante a gente considerar essa questão, porque muitos companheiros dizem, não quero pensar nisso, vai acontecer, quando vier tá bom. Mas nós precisamos pensar sim, porque de acordo com como nós vivemos aqui, nós vamos encontrar-nos lá. Nós podemos ir nos preparando. O que é mais difícil para a gente lidar com a questão da morte, hein? Olha, a nossa experiência é limitada, porque nós, como todos, temos o nosso passado como que emborrachado, de forma a que nós não nos envergonhemos dele e que possamos vivenciar as mesmas experiências que fracassamos anteriormente
e que são necessárias que superemos para o nosso adiantamento. Quando você fala emborrachado, Gustavo, você diz que a gente não consegue se lembrar. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Uhum. No momento em que nós superamos essas dificuldades, no momento em que nós buscamos o porquê da vida, o porquê do ser, o porquê do nosso destino e nos afastamos do dia a dia das materialidades que nos cercam, nós teremos um final de encarnação com mais conforto, com mais serenidade, com mais segurança, né? O problema é que nós nos deixamos levar por toda essa miríade de pequenos confortos. E esquecemos, como você bem o disse, daquilo que temos que colocar na nossa malinha no momento que nós desencarnarmos. Como Kardec foi muito feliz quando coloca aqui, quando viajamos de um país para outro, de uma cidade para outra, nós temos que nos preocupar em levar aquilo que realmente nós vamos necessitar naquele novo país, né? E nada se leva além da vida que se leva, né? O nosso comportamento, se for um comportamento harmônico, respeitoso, amoroso, fraterno, ele vai encher a nossa malinha dessas qualidades. Se nós nos prendermos exclusivamente às coisas do dia a dia, nós nos depararemos com aquelas situações desconfortáveis nas mesas mediúnicas, eu me refiro, quando se manifestam irmãos nossos presos a fortunas que deixaram na terra, que consideram mal administradas, a posições que vivenciaram de mando, de poder, e que ficaram, porque realmente não encheram a malinha com tudo aquilo que precisavam. Isso aí é importantíssimo. E quando os espíritos nos falam que nós precisamos nos preparar para a verdadeira vida, e isso que eu vou te dizer está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles não querem nos falar que nós precisamos sair do mundo. Nós devemos viver no mundo como os homens da época vivem. É natural que a gente queira conforto, que a gente precise se vestir, que a gente queira ter alguma coisa na terra para poder viver com um mínimo de condições para aproveitar as coisas na terra. Isso não é ruim, não. A grande questão é que tem pessoas que só vivem para as questões materiais. Acham que estão aqui na terra encarnados para ter o carro do ano, para ter aquela casa, aquilo outro, e passam a vida apenas achando que precisam comer, beber, dormir, ter sexo e amealhar coisas. Aí dá um vazio imenso, né, Gustavo? Porque a hora vai chegar. A hora vai chegar, a morte não existe, as pessoas não se preparam para essa realidade. Como você bem o disse, o apelo às coisas materiais é enorme, ainda mais nessa sociedade que nos últimos 200 anos mereceu um desenvolvimento enorme. Então os apelos são enormes, as situações que se apresentam são as mais variadas possíveis, todas elas ligadas à matéria. É um bom restaurante, é um bom cinema, é um bom teatro, é o carro novo, é a casa que está sendo recém-construída, é a decoração dessa casa que precisa ser completada, e quando de repente nos deparamos, chegou a nossa hora. Aí a gente vai deixar tudo isso, né? Vai deixando tudo Aí isso. fica sem sentido a existência. E a certeza de que os nossos mortos vivem, a certeza de que a vida continua e que somaremos todos os nossos haveres, todos os nossos bem-feitos e que seremos debitados de todos os nossos mal-feitos. Esses serão experiências que terão que se renovar através da misericórdia do Pai, que se apresenta pela reencarnação. Agora, Gustavo, o que a gente pode fazer para trabalhar dentro de nós esse receio que nós trazemos, natural, claro, da morte, desse momento, né, da passagem para a verdadeira vida? Reflexões, leituras, prática do bem. O que você orientaria, o que você falaria a respeito da gente ir trabalhando essa questão? Eu vejo como absolutamente indispensável que a gente dedique uma parcela do nosso tempo àquilo que realmente importa, né? É como se fosse um bolo. Nós não podemos consumir esse bolo sem reservar um pedaço dele à leitura de bons textos espíritas. A literatura espírita é riquíssima. Ela começa com Kardec
e se estende, se desdobra com Leon Denis, com Delane, com Flammarion, com um número extremamente significativo de espíritos, a maioria deles desencarnados, que contribuiu de uma maneira riquíssima para a nossa formação. Para que nós possamos, através dessa leitura, através desse entendimento, incorporarmos a certeza da eternidade das nossas vidas. Frequentar uma boa casa espírita, ouvir as palestras, enfim, que um pedaço do nosso dia a dia, não necessariamente todos os dias, seja dedicado ao nosso futuro. Porque o corpo fica e a alma segue. Nós precisamos entregar um pedaço do nosso dia a dia na preparação do nosso futuro, da nossa verdadeira vida, quando tudo isso passar. É possível, Gustavo, nós ficarmos presos à matéria, mesmo depois da desencarnação? Sem dúvida. Eu diria, e você tem uma vivência nisso enorme, que nos ajuda em nosso aprendizado, que na medida em que você tem uma vida materializada, você manterá esse estado de materialidade quando desencarnado. Quer dizer, se você viveu pela matéria, com a matéria, buscando a matéria, nada mais normal que você tente ficar próximo à matéria, que não cabe a descrição detalhada dos quadros que se apresentam nas reuniões mediúnicas, mas você se apresenta junto daquele meio onde você viveu os seus últimos 50, 60, 70 anos, né? Que é um meio inteiramente materializado. E aí é feito por parte dos seus amores um esforço muito grande no sentido de fazer com que a luz apareça, né? Normalmente esses espíritos vivem em relativa obscuridade, que eles não conseguem enxergar o amor, não conseguem sentir as vibrações de amor, de felicidade, de bem-querença, que vêm dos seus queridos, e permanecem assim por um período. Então, muitas das vezes, nós nos deparamos com eles em torno de nós e buscando em nós, ou através de nós, essa materialidade que eles perderam quando dos seus desencarnes. É interessante que algumas pessoas elas ficam muito apegadas às coisas que os entes queridos utilizaram na Terra. Então eu tenho amigos que deixaram o quarto exatamente como estava, não doam as roupas, os sapatos, limpam e deixam ali como se a pessoa estivesse ali. Outros dizem que você tem que imediatamente doar absolutamente tudo. Ficam com receio daquela energia dentro de casa, com medo de causar a atração do espírito que tem dificuldades de caminhar. O que a doutrina espírita fala a respeito disso? Eu acho que nós já vimos evoluindo bastante em relação a esse ponto. Quando garoto era muito comum acender-se velas para que se fizesse a luz ao espírito desencarnado. Eu diria que quanto mais preparado para a morte, melhor será a sua vida, né? São muitas as vivências, e você falou, eu conheço um quadro na família de uma parente que mantém há 30 anos as coisas e os bens materiais de seu marido e não consegue se desfazer deles. O marido já se manifestou no sentido de que façam, não estou mais preso a essas particularidades. Era uma pessoa apaixonada pelo jogo de xadrez, então tinha 4, 5, 6 tabuleiros, centenas de livros de xadrez. Gente, eu posso jogar o xadrez aqui, eu tenho a biblioteca de xadrez aqui, não precisa mais manter os meus joguinhos aí, eles já não são mais necessários. Mas a pessoa que infelizmente não conseguiu ainda progredir o necessário na doutrina, fica preso a esses pequenos valores, essas pequenas materialidades que não são absolutamente necessárias. Eu diria que se eu pudesse ter a pretensão de sugerir alguma coisa a algum companheiro de caminhada, seria o seguinte: leiam. Leiam. E não nos esqueçamos de uma passagem que está registrada em João e aparece na contracapa de um livro
do Júlio César Grande, o famoso Julinho, com um médium importante no Espírito Santo, em que Jesus usa a expressão mando. É muito difícil, ele sempre nos falou em parábolas, ele sempre nos deu ideias de como proceder, como agir. Mas essa passagem é João 15:17, se não me falha a memória. Uma coisa eu vos mando, que vos amem uns aos outros. Quer dizer, através do amor, da compreensão, eu estou vendo a presença dos operadores desse, e vejo, inclusive, um deles casado com espírita, casado com uma figura espírita, que estão sempre juntos, abraçados, interessados nas palestras, que eles estão exercitando o amor. E tenho certeza que aquele amor transborda para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus vizinhos antipáticos. Vamos ter um pouquinho mais de paciência com o vizinho, um pouquinho mais de paciência no trânsito, um pouquinho mais de compreensão quando as coisas atrasam e não atendem às nossas expectativas de tempo. Enfim, vamos amar mais. Vamos ler mais. Muito bom. Temos uma participação da Jane de Vila Valqueire. Jane, um beijo no seu coração. Ela diz: eu morro de medo da morte. Apesar de estar estudando a doutrina espírita há 1 ano, ainda tenho muitas dúvidas. O que você diria para Jane? Tem não, Jane. A morte não dói. A morte não... Não há nenhum relato na doutrina espírita de alguém que tenha se manifestado dizendo: olha, como doeu morrer. Doer no sentido físico. Como dói quebrar um braço, como dói torcer uma perna. Morrer não dói. O que dói é quando nós nos encontramos em um nível de consciência aceitável e dizemos: gente, o que eu fiz com o evangelho que me deram? Eu não fiz aquilo que deveria ter feito. Eu não perdoei. Eu julguei. Eu abandonei todos os princípios morais que me foram dados pela reencarnação, todas as expectativas que tinham a respeito dessa minha nova vivência, dessa nova experiência. Não se esqueçam da minha pontilhada, é mais um pontinho. Eu não cumpri com aquilo. A gente tem que ter vergonha do que não fez, porque morrer não dói. Muito bom. Olha, eu já morri, tenho certeza, garanto a você que morrer não dói. E várias vezes, né? Todos nós. Gente, nós vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, o Gustavo Kaufmann vai falar sobre experiência de quase morte e vai responder as suas perguntas. Acompanhe agora o musical Vai Menino, de Robson Ribeiro, do Rio de Janeiro. Vai menino, prosseguindo a sua viagem, vai florindo, alegrando outras paragens. Vai menino, vai menino, vai menino, aprendendo por aí. Pois aqui no meu caminho você chegou de mansinho, cativou meu coração. Ai, ai, ai. Vai amigo, segue em frente, é tão bom saber que a gente continua sendo irmão. Vai amigo, segue em frente, é tão bom saber que a gente continua sendo irmão. É impossível esconder a saudade, fingir que não existe a falta de você. E o que nos consola é saber que a vida rola, que um dia, amigo, a gente vai se ver. É impossível esconder a saudade, fingir que não existe a falta de você. E o que nos consola é saber que a vida rola, que um dia, amigo, a gente vai se ver.
impossível esconder a saudade, fingir que não existe a falta de você. E o que nos consola é saber que a vida rola, que um dia, amigo, a gente vai se ver. É impossível esconder a saudade, fingir que não existe a falta de você. E o que nos consola é saber que a vida rola, que um dia, amigo, a gente vai se ver. Um dia, amigo, a gente vai se ver. De Arte lança este mês o DVD Traição, Divórcio e Depressão. Este é o terceiro volume da coleção Web TV Nova Luz e apresenta entrevistas, visualizações e musicais, em destaque da primeira temporada de 2013. Neste volume, Yasmin Madeira entrevista Leila Brandão e Milton Menezes sobre o tema Divórcio, Ciúme e Traição. Na sequência, Yasmin entrevista Jorge Pio sobre depressão. E ainda os musicais do Grupo AME do Ceará e do Grupo Acorde da Paraíba. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta e eu queria iniciar esse nosso segundo bloco. Peraí, o pessoal do TP, para mandar um beijo muito especial para duas amigas muito queridas, para a Chaira da Silva Costa, que está no Hospital Geral de Bom Sucesso. Chaira, olha, o meu beijo com muito carinho para você e para sua mamãe Dilma, tá? Vocês estão aqui no nosso coração. E eu quero convidar você que nos assiste para visitar esse acervo audiovisual que nós elaboramos com todo o amor e que está na TV Nova Luz. Elaboramos para você. Olha só, são mais de 800 vídeos distribuídos em 12 canais de exibição. E aí nós temos a doutrina espírita apresentada de várias maneiras, através de entrevistas, através de musicais, através de orações, de visualizações terapêuticas, de palestras e muito mais. Você pode também entrar direto no YouTube e pesquisar assim, Despertar Espírita ou TV Nova Luz. E olha, gente, uma dica importante para nós. Quando você clica nos vídeos, você aumenta a contagem de visitações em nossos canais, gerando assim lá no YouTube o envio de recursos para o Clube de Arte, sem nenhum custo para você, o que nos auxilia a manter a programação espírita na rádio e na TV. Nós estamos juntos, nós do lado de cá, vocês aí, mas todos nós unidos, para que todo esse conteúdo possa cada vez mais encher, envolver, iluminar as mentes e os corações no mundo inteiro. E eu estou hoje conversando com um amigo que é o Gustavo Kaufmann. Nós estamos falando sobre vou morrer. E agora? É uma questão que todos nós trazemos na nossa cabeça, no nosso coração, não é verdade? E Gustavo, nós já temos uma participação de uma pessoa muito querida, que eu estou lendo ali no TP, que é a Francileide de Piabetá. Francileide, olha, um beijo, minha querida, tudo de bom para você. Ela fala assim: depois que conheci a doutrina espírita, não tenho mais medo da morte, pois sei que é só uma ida para uma outra dimensão,
Beijos para Yasmin e todos do Clube de Arte. E um beijo, minha querida, no seu coração. Também temos a Jaira de Aguiar, de Padre Miguel. Ela faz o seguinte, ela gostaria de saber se o grau de consciência que a pessoa vai ter quando desencarnar tem relação com o estado de perturbação em que ela se encontra antes de reencarnar. Olha só, se a desencarnação tem a ver com o estado que ela estava quando reencarnou, não é isso? Vamos ver. Olha, até onde vai o meu conhecimento espírita, ele não é grande. A palavra é usada Nada, duas gente, vezes. ele é um grande estudioso, tá? A palavra é usada 2 vezes, mas com sentidos totalmente diferentes. A perturbação ao encarnar trata-se de uma preparação do espírito para assumir um novo corpo, uma redução perispiritual, é um processo complicado que o médico espírita teria condições de explicar melhor do que eu, né? Isso não é a perturbação no sentido de desequilíbrio, perturbação no sentido de desconforto. Já a palavra perturbação, quando usada no desencarne, sim, ela pode o desencarne pode se transformar numa perturbação se você tem uma vida extremamente materializada. Existe um exemplo muito rico de Cair Barchutel, aquele fantástico espírita de Matão, que apresentou-se a um grupo espírita próximo ao local onde o seu corpo estava sendo velado. Então nós temos aí um exemplo de perturbação zero. Ele estava inteiramente desencarnado, o seu corpo jazia inerte e ele já estava se manifestando junto a um grupo de espíritas que realizavam trabalhos lá em Matão. Eu acho que, como já foi colocado anteriormente, eu acho muito importante que a gente se prenda, sob esse aspecto, ao Céu e Inferno, que é uma das obras de Kardec. Não dá para numerar, porque senão a gente vai introduzir algumas outras obras que fogem àquela palavra mágica chamada Pentateuco. No Céu e Inferno, você tem, você que nos escreveu, você que nos perguntou, os exemplos das diferentes situações vividas pelos espíritos de acordo com seu nível de espiritualidade, de acordo com seu nível de consciência da vida. Aqueles que tiveram uma vida dedicada ao amor, ao bem, ao próximo, aos valores reais, né? Aquela malinha que nós já nos referimos anteriormente, cheia de conteúdos bons, positivos, tem um tipo de recepção, de reação no mundo espiritual. Na realidade, trata-se de um reencontro. Nós vamos rever os nossos amigos, os nossos parentes que anteciparam as suas partidas da vida na Terra. Aqueles que foram presos à matéria, esses sim terão uma perturbação no sentido utilizado pela nossa ouvinte, né? Mas não existe a perturbação no encarne, existe a adaptação necessária a uma nova condição de permanência, onde uma série de fenômenos físico-químicos se desenvolvem para permitir a parte científica da reencarnação. E durante a vida, é o que nós fizermos desta vida que nós vamos recolher quando nós estivermos desencarnando. Nós temos uma participação também da Diva Helena Fidalgo. Diva, um beijo no seu coração. Ela é da Penha. Morrer não dói? Sofremos muito mais com o nascimento. É correto pensar assim? Pode explicar melhor? Obrigada, beijos Yasmin, lindo programa. Obrigada, Diva. Realmente o programa está muito gostoso, né? Olha, desta encarnação eu não vou poder fazer uma avaliação pessoal sobre as dores do parto. Sou pai de 4 filhos, muito feliz, são todos eles espíritos encaminhados. Um é espírito, inteiramente morto, nas palavras de Emmanuel para Chico, quando Chico se mostrou preocupado dentro de um avião que tremia face ao mau tempo. Qual é o problema, Chico? Eu estou inteiramente morto, estou aqui conversando com você. Ou seja, morrer realmente, como você bem o disse, não dói. As dores são todas
oriundas do corpo físico, onde a nossa energia vital vai se esvaindo e chega um momento de que se torna necessário que nós o abandonemos para retomar a caminhada como espírito. O espírito sim é eterno. Nada acrescentar à sua afirmação da nossa ouvinte. Morrer não dói. Olha só, é uma coisa interessante. Certa feita, uma amiga espiritual de nome Celina me mostrou o processo dela desencarnatório, como foi. Então, ela estava no hospital, né, teve uma crise lá própria da doença que o corpo físico estava, e depois ela foi abrindo os olhos e ela foi vendo, e eu percebi à medida que ela ia falando, ela foi vendo luzes, e ela descrevia para mim que nossa visão material não consegue perceber. Foi ouvindo sons maravilhosos, flores. Ela disse que há um sentimento de pertencimento a Deus, ao universo, sentimentos de amor infinito, de estar acompanhada e amada, acompanhado e amado. Isso me faz lembrar dessa pergunta que nós prometemos fazer antes de virmos para esse bloco, que é a experiência de quase morte. Fale um pouquinho sobre ela. Nós fomos brindados recentemente, nas últimas décadas, com alguns livros que relatam experiências não necessariamente de espíritas, que tiveram, do ponto de vista biológico, a confirmação da sua morte. E que viveram, durante esses instantes, mais ou menos prolongados, situações que foram, na realidade, surpreendentes, prazerosas, cercadas de luz, enfim, como se fosse o abrir de uma porta para o plano espiritual. Aquela imagem que nós trazemos de criança, do inferno de Dante, com todas aquelas monstruosidades presentes, são fruto de monstruosidades que nós perpetramos em vidas passadas ou mesmo nesta própria existência. E aí eu me refiro a situações tipo o aborto, o assassinato, o suicídio, enfim. Mas isso, na vivência de quase morte, não comparece. Todos os quadros relatados são quadros de muita felicidade, de muita alegria, quebrando para os não espíritas essa barreira, ou começando a demolir este muro, essa rocha, que impede que nós tenhamos a certeza de que a vida continua e que ela continuará tão bem ou tão melhor quanto bem e melhores forem as nossas atitudes em relação a Deus e em relação ao nosso próximo. É interessante. Como é que o Espiritismo, Gustavo, ele pode nos ajudar para nós vivermos uma vida aproveitando com equilíbrio tudo aquilo que nós podemos usufruir na Terra, mas com aquele sentido da espiritualidade, para realmente aproveitarmos esse momento que nós não estamos aqui por acaso, temos questões a tratar, cada um de nós está mergulhado no seu processo educativo próprio. Como é que nós podemos aproveitar esse período? A cultura popular nos trouxe algumas frases que se tornaram bastante comuns e que são usadas com frequência. Uma delas é: da vida só se leva a vida que se leva. A outra, que me recordo agora, é: hoje é o primeiro dia do que resta da sua vida. Que nós espíritas corrigiríamos como: hoje é o primeiro dia do que resta desta sua vida. Nós devemos trazer os ensinamentos. Afinal das contas, Cristo veio à Terra num esforço hercúleo, inimaginável para nós, pobres mortais, e nos deixou uma mensagem muito rica, muito grande, muito farta, que vocês vão encontrar, como eu encontrei, no Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec, todo o conteúdo moral da mensagem do Cristo. Façam do Evangelho segundo o Espiritismo companheiro de mesa de cabeceira, ou como dizem os paulistas, de criado mudo. Existem modelos de bolso, levem dentro das suas bolsas, as senhoras que gostam de bolsas generosas, e leiam.
tragam para o seu cotidiano. É a única, se eu posso me dar ao direito de algum tipo de recomendação, leiam Kardec para entender Jesus. Muito lindo. Nós temos aqui a participação de São Paulo. Fernando Júnior, Cajamar, de São Paulo. Querido, que bom que você está participando do nosso programa. Olá, querida Yasmin e amigos da TV Nova Luz. Que a paz de Jesus habite em nossos corações. Que toda a espiritualidade continue influenciando a todos vocês. Um abraço fraterno a todos. Querido, muito obrigada pelo seu carinho, que você receba essas nossas vibrações de afeto aí em São Paulo, todos esses companheiros queridos que nos acompanham. E temos uma pergunta da Maria Emília Fernandes de Irajá. Ela gostaria de saber qual o motivo de alguns termos de passar pelas experiências de quase morte. Um beijo, minha querida, obrigada pela sua participação. Por que algumas pessoas têm que passar por esse tipo de experiência de quase morte, né, Gustavo? Olha, querida ouvinte, eu vou lhe ser absolutamente sincero. Eu não faço a menor ideia. Eu acho que cada um de nós tem um programa reencarnatório. Esse programa reencarnatório pode se caracterizar por uma deficiência visual, uma deficiência muscular, uma deficiência de inteligência, ou mesmo um acréscimo, um conhecimento musical. Quem já ouviu a nossa amiga Yasmin Madeira cantar, vai ver que ela veio com uma potência de voz e com um equilíbrio totalmente fora do usual. Então, o porquê dos nossos acréscimos e dos nossos decréscimos são fruto de vivências passadas. Talvez seja uma oportunidade a mais que o Pai nos dê de dizer, gente, olha aí, a vida continua. Não se prenda a esses valores pequenos, minúsculos, do dia a dia. Nós vamos renovar a oportunidade, ainda nessa encarnação, de tomar novos rumos, compreender novas verdades, seguir por novos caminhos. E aí, a experiência de quase morte. Agora, o porquê dela ocorrer na particularidade, no indivíduo, só o Papai do Céu. A morte, ou seja, esse momento de passagem para a nossa vida verdadeira, para um novo estado de ser, é basicamente bem democrática. Qualquer idade, né? Às vezes as pessoas estão doentes e ficam muito doentes e ficam anos muito doentes, né? 10 anos, 15 anos, 20 anos, e outras que estão muito saudáveis partem rapidamente. Essa é uma realidade, né, Gustavo? Perfeitamente. Não nos esqueçamos que o Dr. Bezerra, desencarnado em 1900, permaneceu durante 6 meses sobre uma cama, aparentemente fruto de um AVC, porque assim era necessário. Isso não quer dizer, nem deve ser entendido, que ele tinha que purgar aqueles 6 meses. Isso deve ser entendido que tanto quanto possível, o Dr. Bezerra de Menezes se desdobrava do ponto de vista espiritual e seguia no seu trabalho. Mas o seu corpo físico dava provas da necessidade de nós cumprirmos com as nossas obrigações, com as nossas provas, com as nossas exemplificações no correr da nossa existência. Seja abrindo uma porta, seja amparando uma velhinha para atravessar uma rua, seja dando a vez ao carro que está na frente. Enfim, nós estamos sendo provados, e muitas das vezes reprovados, em pequenas ações. E a soma dessas pequenas ações, ou pequenos acertos, nos levarão a situações melhores no futuro. Na medida em que nós venhamos a errar mais, a fracassar mais, filho, volte. E retomamos a caminhada. A morte não existe. Suas palavras finais? Que Deus abençoe a todos, que nós consigamos levar o Consolador prometido por Jesus a mais e mais pessoas, na certeza que temos de que só o amor constrói, que aí eu me utilizo das palavras de Emmanuel, em Palavras de Vida Eterna, edição da FIESP, rujam tempestades em torno do caminho. Sigamos em paz em direção ao bem.
Muito obrigada, Obrigado, Gustavo. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Agora, nós vamos para um momento muito especial. Nós vamos cuidar do espírito através da visualização terapêutica. É hora de realizarmos a nossa vivência com Jesus. Nós já trabalhamos com o nosso lado da consciência desperta, com a nossa racionalidade, que é tão importante. Agora vamos trabalhar as questões emocionais. Eu convido você a seguir caminho com essa música, acalmando a sua mente. Observe a respiração. Sinta o ar mais frio entrando pelas narinas e o ar mais morno e úmido saindo. Basta isso. É uma técnica de relaxamento. Você pode também prestar atenção aos ruídos ao seu redor e falar para si próprio. À medida que eu presto atenção nesses ruídos, eles vão sumindo enquanto eu relaxo. E eu relaxo meu corpo, porque ao relaxar o corpo, a mente suaviza as suas impressões e começa a mergulhar em um mundo diferente que você precisa ativar dentro de você, que é o reino dos céus, que o Mestre falou, está dentro de nós. Permita-se esse mergulho. Relaxe a musculatura em torno dos olhos. Use a sua consciência para isso. Observe se há algum músculo retesado na sua face e relaxe. Solte os seus ombros, braços, mãos e dedos. Observe as suas costas. Se existe algum músculo necessitando relaxar, diga em silêncio para o seu corpo: relaxe, solte. Não há nada a temer, não há nada a fazer, além de usufruir desses momentos só seus. Observe a musculatura do abdômen. Solte as amarras do abdômen. Relaxe as suas pernas, os seus pés. E assim, com o corpo relaxado, a sua mente se liberta e você pode até imaginar que está no seu quarto de dormir. Levantando-se, você se senta na sua cama e observa a sua porta, a porta do seu quarto, que se abre sozinha e através dela você vê raios luminosos entrar. Junto a esses raios luminosos, uma sensação de amor profundo. Você sente que não está só. Na sua imaginação, você vê esses raios de luz entrando e com esses raios, uma presença divina. É Jesus de Nazaré, este amigo amoroso e bom. Ele adentra o seu quarto. Do Mestre exalam luzes que seguem na sua direção. Observe os olhos de Jesus e perceba o quanto de amor, de carinho existe neste olhar. Jesus conhece você desde sempre. Ele ama você. Perceba que o amor de Jesus em forma de luzes penetra célula a célula, molécula a molécula do seu corpo físico e do seu corpo perispiritual. Perceba-se clareando
você começa a iluminar-se de dentro para fora com essas luzes que exalam de Jesus. Permita que todo este amor em forma de luz comece a tratar você. Veja a área da sua cabeça iluminada, a área do seu pescoço, o seu tórax ilumina-se e junto com essa luz, uma sensação de alegria, segurança, harmonia, infinita serenidade. Agora trabalha pelo seu abdômen, por todos os níveis do seu ser. Você pode permanecer nesse estado o tempo que desejar, projetando luzes nas áreas do seu corpo físico que você sabe em maior necessidade. Utilize esse recurso para trazer a paz, o equilíbrio para todos os níveis do seu ser. Cuide-se bem e seja feliz. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte lança este mês o DVD Traição, Divórcio e Depressão. Este é o terceiro volume da coleção Web TV Nova Luz e apresenta entrevistas, visualizações e musicais em destaque na primeira temporada de 2013. Neste volume, Yasmin Madeira entrevista Leila Brandão e Milton Menezes sobre o tema Divórcio, Ciúme e Traição. Na sequência, Yasmin entrevista Jorge Pio sobre depressão. E ainda, os musicais do Grupo AME do Ceará e do Grupo Acorde da Paraíba. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.